Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No vídeo de hoje eu quero falar para você sobre limite de complexidade contextualizado para o tipo de projeto e o tipo de time que você tem junto com você. No vídeo anterior eu comecei a falar sobre o CDD, sobre o Cognitive Driven Development, falei para você sobre a teoria, disse que a base da teoria é devemos limitar a complexidade do código a priori, né, antes da gente efetivamente escrever o código e tal, para todo mundo viver sob aquela limitação, a gente conseguir, né, segurar, controlar a complexidade que vai se adicionando com o passar do tempo. Mas obviamente, né, que isso tem vários desdobramentos aqui. E um primeiro desdobramento que eu acho legal comentar com você é o contexto. Então, eu quero dar aqui para você, acho que dois exemplos principais de projeto, que é um projeto com um produto, por exemplo, né, tem um fim muito bem definido, você sabe o contexto de utilização. Você tem um outro tipo de projeto, que muitas vezes é uma biblioteca ou é um framework, que você não sabe o contexto de utilização, então necessariamente aquele código ele tem que ser muito mais genérico, tem muito mais pontos de extensão, e por aí vai, e muitas vezes se preocupar com detalhes específicos da plataforma de execução que você não tem controle. E também tem o tipo de equipe que você está formando. Então é uma salada mista que influencia muito no tipo na restrição que você vai colocar dentro do seu código. Então acho que eu vou começar, né, pelo cenário de empresas, equipes que desenvolvem produtos. Então a gente tem aqui no Brasil especificamente muita startup, cada uma com seu produto, ou empresas de calibre maior aí, então você tem, sei lá, múltiplos bancos, ou empresas mais antigas, petróleo, não sei o quê, tem um monte de plataforma de ensino, né? Então você tem esse grupo todo, é um grupo que tem produtos com fins muito específicos de utilização, e é óbvio, né, que eles vão sendo modificados com o passar do tempo também. Então, na minha opinião, quando você tem um produto, você tem um pedaço de software, né, um conjunto de softwares que tem um fim específico e que você consegue ter uma big picture ali, né, você consegue ter uma análise mais fundamentada de onde que aquilo vai rodar, quais são as coisas que você quer alcançar com aquilo e por aí vai. Eu sugiro que você coloque limites mais restritivos. Por que limites mais restritivos para esse tipo de situação? Primeiro que a sua equipe ela vai rotacionar bastante. É assim que é a indústria de desenvolvimento. Então você vai ter uma equipe que vai rotacionar. Segunda coisa, as pessoas, quando você for contratar, nem sempre você vai conseguir achar pessoas com exata experiência, né, com a exata senioridade que você necessita. Quando eu falo de senioridade, experiência, eu não estou falando só de tempo, tá? Eu estou falando da pessoa que aproveitou o tempo de maneira interessante. Então você vai querer achar pessoas que aproveitaram o tempo para colher muitas experiências, para estudar muito, para entregar de maneira interessante. E essas sim são pessoas que eu considero que são sêniors aí. E nem sempre você vai conseguir achar essas pessoas. Então muitas vezes você vai contratar pessoas que ainda estão no início da jornada, no meio da jornada, mais do meio para um outro passo ali da jornada, né? O mercado vai chamar de júnior, pleno, sênior ou algo do gênero. Mas você vai ter essa rotação. Outra coisa que acontece muito no produto, principalmente se você está numa startup, é que as ideias mudam muito rápido. É muita pesquisa de campo o tempo inteiro, é muita prova que a galera vai fazendo dentro do produto, muito teste A, B, C, D, E, F, G e não sei o que lá. Tem um lance de timing ali, né? A galera também chama até do lance do time to market, que pressiona muito você botar feature no ar, então você muitas vezes não vai ter o tempo ideal que você gostaria, muitas vezes você não vai ter a equipe de pessoas ideal e mesmo assim o seu produto precisa continuar indo para o ar. Então você tem um cenário que é certo em relação à especificidade do produto, mas completamente incerto em relação ao grupo de pessoas que vai mexer ali, em relação ao tempo que você tem para implementar cada uma das features e por aí vai. Nesse tipo de cenário, eu sugiro mais restrição. Então, eu procuraria derivar métricas do CDD que são muito restritivas. Por exemplo, você pode colocar número de linhas como sendo dentro da métrica que você vai derivar. Então, sei lá, vou aqui dar um exemplo, né?
Você pode dizer assim, olha, nenhuma classe, pensando aqui em códigos orientados a objetos, mas obviamente que você pode derivar para paradigmas funcionais e qualquer outra coisa que você queira, mas pensando numa linguagem orientada a objeto, o que a gente tem é o seguinte, nenhuma classe pode ter mais de 150 linhas e nenhuma classe vai poder ter mais, por exemplo, de 3 branches de código e 3 dependências. E aí você chuta essa dependência, lembrando sempre, você coloca limites geralmente restritivos para respeitar a nossa capacidade de entendimento momentânea. Você colocou esse limite e deixa o jogo por um tempo e vai avaliando. O que é legal de novo de ter o limite, né? Todo mundo anda naquele limite, independente da senioridade da pessoa. O que de vez em quando vai acontecer é que pessoas mais sêniores vão se adaptar melhor àquele limite, pessoas com menos senioridades vão ter mais dificuldade para se adaptar, mas nenhum código produzido naquele intervalo de tempo vai ultrapassar os limites que foram estabelecidos. Então aqui é uma situação. Uma outra situação é você estar, de novo, criando seu produto, então continuar com o limite restritivo, só que você sabe o tipo de equipe que você vai apostar. Então tem empresas que apostam sempre em formar as pessoas dentro ali da equipe e vai formando, a galera vai crescendo lá dentro e por aí vai. Quanto mais júnior é a pessoa, é o grupo, né, é a média ali, né, acho que mediana, sei lá, né, mas quanto mais júnior você tem na sua equipe, para mim, mais restritivo é o limite, né, é muito parecido com a autonomia. Você entrega autonomia proporcional à capacidade da pessoa de lidar com aquela autonomia. Então, quanto mais júnior, mais suporte a pessoa precisa para conseguir realizar as atividades dela de maneira interessante. Então você restringe o limite para que ela consiga viver dentro daquele limite e pedir suporte para ir lidando com o limite. Se você assumiu que na sua empresa, na sua startup, você vai querer, dado que você tem um produto, mas você vai querer o tempo inteiro trabalhar só com equipe mega sênior, você tem dinheiro em caixa, você quer contratar só quem está no topo da pirâmide, aí você pode relaxar um pouquinho o limite, porque você vai ter pessoas que colheram mais experiências, pessoas que estudaram mais, pessoas que nesse momento da carreira delas tendem a ser mais capazes de ficarem um pouco mais soltas e conseguirem produzir o que precisa ser feito. Então você pode flexibilizar um pouco o limite para que o seu código seja produzido. Mas, de novo, é importante ter um limite. Beleza? Agora você tem um outro tipo de projeto, que são os projetos que não é claro o cenário de uso. Então isso aqui vale muito para projetos open source, bibliotecas open source, ou também nas próprias empresas, quando a coisa começa a evoluir, as empresas começam a perceber, né, aqueles padrões de uso lá dentro, e elas criam as suas bibliotecas internas, os seus mini frameworks internos, que obviamente são mais frágeis em geral do que open source, mas também, né, você tem um cenário um pouco mais genérico, você sabe que vai ser usado dentro daquele produto, pensando num projeto interno, mas você não sabe em qual dos produtos vai ser utilizado, qual que é a escala de cada um dos produtos, nem nada. Open source já é mais difícil ainda, porque você não sabe nada de nada, né? Você só sabe o que é que o seu framework, o que é que sua biblioteca quer fazer. Obviamente que a galera testa múltiplos cenários, mas cada um vai usar, né, numa situação completamente diferente. O que é que eu recomendo? Quanto mais genérico é o pedaço de software que você está escrevendo, em geral, mais sênior são as pessoas envolvidas naquele pedaço de software. Quando você pega open source, por exemplo, pode ver, né? Porque open source é um caso que a galera estuda muito de qualidade de código, no sentido de são muitos projetos longos, com pessoas ao redor do mundo inteiro tentando colaborar. Quando você pega os projetos famosos, tem códigos muito difíceis lá dentro, né? Mas a coisa vai evoluindo. Por quê? Porque, em geral, as pessoas que mexem em open source são pessoas que já estão em outro estágio de estudo, colheita de experiências, né? Desafios do mundo real que superaram e por aí vai. Então, quando você tem esse tipo de situação que o software é mais genérico, eu recomendo, aí você pode flexibilizar o limite. Você pode deixar um limite que você sabe que vai deixar o código mais difícil. Então você pode, por exemplo, imagina que você consegue limitar num cenário de pessoas super especializadas, você pode limitar só por linhas de código, que é uma métrica muito, muito básica.
Você pode dizer assim, olha, gente, é o seguinte, todo mundo aqui é muito, muito especializado e eu não vou ficar aqui dizendo para vocês qual é o limite de cada uma das coisas. Então, olha só, você vai ter um limite só de linha de código. Nenhuma classe nossa pode passar de 300 linhas de código. Faça como quiser. Pode ser que você caia numa classe que tenha 100 ifs. Pode ser que você caia numa classe que tenha 70 dependências que são utilizadas em 3 métodos diferentes e tudo mais. E aí você pode recalibrar esse limite com o passar do tempo. De novo, quando eu quero dizer para vocês, pensando no CDD, né, no limite cognitivo de entendimento e que inspirou para criar a teoria de design aí, que eu estou trabalhando, né, que eu publiquei e por aí vai, qual que é a ideia? Defina limites. Qual que é o limite? De novo, eu estou dando aqui uma sugestão para você. Então, em equipes mais sêniores, em produtos mais genéricos, em software mais genérico, você pode flexibilizar o limite, né, colocar menos regra. Equipes menos sêniores, em produtos mais específicos, eu sugiro que você coloque um limite mais restritivo, porque as pessoas vão sempre demorar um pouco mais de tempo para entender o que está acontecendo ali. E uma pergunta que pode rolar é, mas beleza, eu entendi. Então, se você tem software muito genérico, geralmente você tem gente muito especializada, limite mais flexível. Quando você tem software muito específico, somente em empresa que tem muita rotação, você precisa que aqueles limites sejam respeitados de geração para geração dentro ali, né, das pessoas que estão naquela equipe, né? Muitas vezes você também tem equipes muito mistas e tal, limite mais restritivo. E quais são os possíveis limites? Eu vou gravar um vídeo só sobre isso, mas eu quero já deixar um cheiro aqui, né? Em geral, uma coisa que é legal de você fazer é combinar os limites. Então aqui, quando você está em limites mais restritivos, ou seja, para equipes mais mistas, beleza? Que você tem menos controle sobre assim, o background das pessoas aí, né? É mais diferente, você tem gente que é especializada, gente que não é, e por aí vai. E você tem um software super específico ali, combine muitos. Você pode combinar, né, número de branches no código, mais número de dependências, mais linha de código, mas combine de um jeito fácil. Então não olha para a complexidade ciclomática, não sei o que e tal. Dá uma pontuação para tudo. Olha, a gente tem um limite de linhas é 300 ou 200. O que é que você pode fazer nesse limite? Você pode ter até, sei lá, 8 pontos de complexidade. O que é que conta ponto? Branch de código, dependência, por exemplo. Não sei se você tem ali um limite. O que é que pode contar ponto? Número de métodos públicos. Você colocou agora um limite ainda mais restritivo. Então você tem número de métodos públicos, dependência e branch. Mas é tudo fácil de contar, né? Pensa que o limite que você vai derivar tem que ser possível de ser verificado por um ser humano sem nenhuma ferramenta. A ferramenta entra para ajudar, legal, bacana, vai ter. Mas se não tiver ferramenta, eu preciso conseguir contar o limite. Quando você vai, né, para softwares mais genéricos, em geral com pessoas mais especializadas, né, com mais background e tudo mais, você pode, de novo, flexibilizar o limite. Qual é o limite flexível? Você pode não combinar nada, por exemplo, só linhas de código. Você está confiando muito que aquelas pessoas são capazes de fazer código que vai ser entendível por outro, só vivendo por esse limite. Ou você pode combinar pouco. Olha, a gente tem máximo de 300 linhas de código e 7 pontos de branch. Então você deu uma combinação simples, né? Máximo de linhas e branches ali, né? Que é inspirado na complexidade ciclomática, mas não fazendo nenhuma conta difícil para chegar lá. Ou pode ser linha de código e só dependência. Você tem no máximo 300 linhas de código ou 200 e 4 dependências que você pode trabalhar aqui dentro. Ou você pode liberar linhas de código e limita por outra coisa. Ó, vamos limitar só por número de branches. Então todo mundo já sabe aqui, né? Povo do Spring, povo do Nest, povo de não sei o que lá. Nenhum arquivo nosso de classe vai ter mais de 5 dependências referenciadas ali. Limites sempre restritivos, né? Por mais o que você faz, você vai flexibilizando a combinação ali do limite. Beleza? Mas eu queria contar isso para você, né? Porque é mais uma derivação da teoria do Cognitive Driven Development.
que eu acho que você pode experimentar dentro do seu contexto de trabalho, aí pensando, né, em equipes. Eu vou tentar gravar outro vídeo em outro momento de contextos pensando em paradigma, né, porque você tem paradigma funcional, você tem orientação, você tem orientado a objeto, de vez em quando você tem dentro do orientado a objeto muito do lance reativo, então função supostamente vira cidadã de primeiro nível, como é que você trata disso? Então tem vários desdobramentos ainda em função da teoria que eu quero compartilhar uma visão inicial com vocês, para você, enfim, né, dar feedback, botar sua opinião aqui e tudo mais. Beleza? Mas era isso que eu tinha para falar para você hoje. Se você gostou, deixe seu comentário aqui. Se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também, eu vou ter o maior prazer em responder para você. Era isso. Tchau!